Salve, salve, pessoal. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, mas o bolsonarista tá não, papai, xandando o TSE. Tá fazendo a limpa. Até Cássio Nunes, meu filho, botou dessa vez contra o bolsonarista, sem bota fé. Desde já, peço que inscreva-se no canal, deixa like, comentário, pode comentar qualquer coisa. Tá com dúvida e não sabe comentar? Comenta aí sem anistia. Que o gado pira, papai. Ei, saca só, meu irmão. Um cara que era deputado estadual e padrão da campanha pra ser deputado federal. Ele fez umas falas bem baratinadas e pai tava lá julgando. Aí já teve um voto, tá ligado não? Que foi de um cara lá do TSE que a galera diz que é bolsonarista, né? E parece que que esse bicho aí disse que não era pra dar nada pro deputado não e pá. Aí depois o julgamento foi suspenso, aí a galera tá voltando pra votar agora, tá ligado? Eu vou colocar aqui primeiro o vídeo do deputado que levou ele pra essa ação e na sequência já vem o julgamento dele. Bora ver aqui. É fogo no gado, papai. E nós vamos investir até com a vida e digo mais, e vou dizer mais para vocês, nós ganhamos essa eleição, porque o presidente Bolsonaro é o mais querido, é o que a população está querendo, e nós não vamos aceitar que as urnas dê a vitória para quem não presta. E digo mais, se a gente não ganhar, vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala, não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na vitória, tá aqui beleza, tá aqui pro ladrão, nós não temos medo, nós somos a resistência. Nós não vamos deixar que o nosso presidente perca a eleição com alguns ladrões que estão no poder e só querem as coisas erradas. Urna, ela tem que ser confiável. E o nosso presidente, a confiabilidade, se essa urna tiver confiança, nós ganhamos no primeiro turno. Nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar, covardia, eu sou fiel ao Bolsonaro. Eu também. Sou fiel e continuo, porque ele está salvando o Brasil. Ele mudou a gente, ele mudou os conceitos, ele mudou o interior de cada um de nós. Nós somos família, nós queremos liberdade, liberdade, Fortaleza, Ceará, de relatoria do ministro Raul Araújo, com vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Na sessão do dia 5 de dezembro de 2023, o relator, ministro Raul Araújo, deu provimento ao recurso ordinário a fim de reformar integralmente o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para julgar improcedente a ação eleitoral. Dessa forma, afastou as sanções impostas a Francisco de Assis Cavalcante Nogueira. Em seguida, pediu vista o ministro Antônio Carlos Ferreira e os demais aguardaram. Passo a palavra ao ministro Vistor. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, a senhora ministra vice-presidente, o senhor ministro corregedor-geral, os ministros Isabel Galotti, os senhores ministros, o senhor procurador, vice-procurador-geral eleitoral, a ministra substituta Vera Lúcia, bom dia a todos. Senhor presidente, é um recurso ordinário interposto por Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, candidato ao cargo de deputado federal, que alcançou a 5ª suplência nas eleições de 2002, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que por maioria julgou procedente o pedido em ação de investigação judicial eleitoral para condenar o recorrente à sanção de inelegibilidade, cassando seu registro ou diploma. Mais adiante, eu digo no voto que o Ministério Público ajuizou ação de investigação judicial eleitoral em desfavor do recorrente
imputou-lhe a prática dos ilícitos de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, uma vez que o investigado, no dia 7 de setembro de 2002, teria proferido discurso público no contexto da campanha eleitoral, mencionando a condição de parlamentar e delegado de polícia, de modo a instigar desobediência coletiva ao cumprimento da ordem pública, incitar atentado contra pessoas, estimular processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social. A Corte Regional entendeu pela configuração dos ilícitos eleitorais e no voto que eu submeto ao colegiado, eu transcrevo os fundamentos da decisão recorrida. No recurso ordinário, alegou-se em breve síntese que o discurso impugnado nesta ação de investigação eleitoral ocorreu meses antes da eleição, em evento no qual o recorrente não se apresentou como candidato, nem como deputado estadual e muito menos como delegado de polícia. Sustentou que não se fez qualquer crítica ao processo eleitoral, mas sim a atitude de políticos e pessoas que roubam a dignidade da democracia com a compra de votos e outros crimes eleitorais. Afirmou ainda que, diferente do delegado Francisquini, o autor não proferiu nenhuma palavra ou afirmação falsa, tampouco atacou o processo eleitoral. Aduziu que o evento no qual proferiu o discurso impugnado foi organizado pelo movimento Em Direita Fortaleza, não sendo patrocinado por partido político ou financiado com recursos públicos, e pleiteou, ao final, o provimento do recurso ordinário, a fim de reformar o acórdão regional para julgar improcedente pedido. O vice-procurador-geral eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso e no voto que submeto a Vossas Excelências, eu transcrevo trecho do parecer. Na sessão jurisdicional de 6 de dezembro do ano passado, deste ano, 6 de dezembro de 2023, no ano passado, o eminente ministro relator votou pelo provimento do recurso ordinário a fim de reformar o acórdão regional e julgar improcedente a ação, afastando-se, por conseguinte, as sanções impostas ao recorrente, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira. Na oportunidade, Sua Excelência, o eminente ministro Raul Araújo, concluiu em seu judicioso voto que a fala impugnada do candidato tem 35 segundos, sendo proferida em uma única oportunidade durante um comício com vários outros oradores, perfazendo, portanto, ato isolado. Em outras palavras, não se considera configurado o uso indevido, desmedido ou abusivo dos meios de comunicação, tampouco o potencial de a conduta imputada ao investigado afetar a normalidade ou legitimidade do processo eleitoral. Pedi vista dos autos para melhor compreensão da matéria e adianto que, rogando vênia ao eminente relator, estou votando pelo desprovimento do recurso para manter o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Bem, no voto que submeto a Vossas Excelências, eu reproduzo a íntegra do discurso proferido pelo recorrente na condição de mandatário e candidato às eleições de 2022. Eu peço vênia apenas para destacar os trechos em negrito. Disse o recorrente no discurso: não vamos aceitar que as urnas deem a vitória para quem não presta. E digo mais, se a gente não ganhar, eu vou repetir, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala, não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. E mais adiante, urna, ela tem que ser confiável, e o nosso presidente, se tivesse confiabilidade, se essas urnas tivessem confiança, nós ganhamos no primeiro turno, nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno, nós não vamos aceitar covardia. Retornando ao voto, o discurso ocorreu durante evento político, custeado por partido político, foi divulgado e compartilhado por diversas páginas e perfis de redes sociais, tais como YouTube, Instagram, o que expandiu o alcance do conteúdo, sendo inclusive noticiado na televisão e nos jornais locais. Como se verifica, a fala do recorrente apresenta nítido teor de ataque
e descrédito ao sistema eletrônico de votação e à democracia, pois promoveu o ódio e disseminou fatos manifestamente inverídicos, ensejando incerteza sobre a legitimidade das eleições. Como bem anotado no parecer ministerial, o investigado incita a violência diante de um resultado desfavorável no processo de votação. Além disso, afirma que as urnas eletrônicas não apresentam confiabilidade sob a falsa justificativa de que o resultado pretendido deveria dar-se em primeiro turno. E se assim não fosse, o resultado seria roubado, não seria aceito e tudo se resolveria por meio de atos violentos, ou seja, na bala. Entendi, senhor presidente, senhores ministros, que não se tratou aqui de um discurso cômico, um discurso com a intenção de ser engraçado, ou uma simples bravata ou pilhéria. Bem, eu observo no voto, cito a jurisprudência em meu voto, e prossigo. Ademais, resultou assentado categoricamente no precedente supramencionado, que eu menciono no voto, que a exacerbação do poder político e o uso de redes sociais para promover infundadas agressões contra a democracia e o sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Cito também no voto que submeto a Vossas Excelências, trecho do voto proferido pelo eminente ministro Edson Fachin, por ocasião do julgamento pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, do referendo à medida cautelar na tutela provisória antecipada 39, no sentido de que a existência de um debate livre, robusto de ideias, ainda que intenso e tenso, não compreende salvo-conduto para agir, falar ou escrever afirmações sabidamente falsas ou que só visam a tumultuar o processo eleitoral. Desse modo, acertada a decisão recorrida, pois o candidato que ostenta a condição de parlamentar não pode propagar irresponsavelmente fatos deturpados, notícias falsas, teorias conspiratórias sobre fraudes e discursos do ódio, com inquestionável potencial de desacreditar instituições e promover desordem social. Além do teor manifestamente odioso e inverídico do discurso, a gravidade da conduta sobressai pela posição social do recorrente, que além de candidato ao cargo de deputado federal, foi integrante da Polícia Civil e exercia mandato de deputado estadual no Ceará. A posição social do emissor da mensagem, outro sim, tem relevância, pois é certo que a maior credibilidade, carisma, capacidade retórica e condição de autoridade implicam mecanismos fortes de persuasão no contexto da campanha eleitoral. É evidente que certas personalidades políticas adquirem crédito inusitado que lhes permitem convencer para além da racionalidade, tornando-se desta maneira mais eficazes na disseminação de informação, como ocorreu na hipótese dos autos. Cito doutrina a esse respeito e prossigo. Verifica-se bem fundamentada pela Corte de Origem a gravidade da conduta do recorrente, considerando-se o teor manifestamente inverídico e desinformativo do discurso por ele proferido em praça pública e em plena campanha eleitoral, o que foi reproduzido nos meios de comunicação social, na internet, televisão e jornais. Além disso, considerou-se relevante também, para se aferir a gravidade da conduta, a sua condição de autoridade política local, que tem o dever e a responsabilidade de assegurar a fidedignidade das informações transmitidas aos eleitores. E eu registro no voto entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, ao se habilitarem para concorrer às eleições, essas pessoas se sujeitam a ter suas condutas rigorosamente avaliadas com base em padrões democráticos, calcados na isonomia, na normalidade eleitoral, no respeito à legitimidade dos resultados e na liberdade do voto. E acrescento, por fim, senhor presidente, que a liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores antes e durante o período da propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral. Conforme julgados que
do Supremo, o Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta Corte que me refiro no voto. Desse modo, senhor presidente, o acórdão regional, ao meu ver, não merece reforma e, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente ministro relator, dele divirjo para negar provimento ao recurso ordinário. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Antônio Carlos Ferreira, que divergiu do eminente relator, negando provimento ao recurso ordinário. Ministro Floriano. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, caríssima ministra vice-presidente Carmen Lúcia, ministro corregedor Raul Araújo, ministro Nunes Marques, que nos acompanha por videoconferência, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro André Ramos Tavares, ministra Vera Lúcia, ministro Isabel Galotti, que episodicamente não compõe a bancada, doutor Alexandre Espinosa, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Eu aqui, senhor presidente, com todas as vênias ao ministro relator, estou acompanhando a divergência e vou fazer juntar voto, porque, ao contrário do entendimento bem fundamentado, mas com o qual não concordo do ministro relator, aqui me parece que a gravidade está patente, né? E mais do que a gravidade patente, como bem asseverou o ministro Antônio Carlos, o discurso, embora curto, ele tica vários itens que nós temos aqui caracterizado como caracterizadores do abuso, né? Propagação da violência eleitoral, desafio às urnas eletrônicas, deslegitimação do processo eleitoral e da justiça eleitoral e declarada e assintosa e resignação contra um resultado da eleição que sequer era posto ainda no processo eleitoral. Isso feito num comício com transmissão pela internet, portanto, abuso também dos meios de comunicação e o teor de avisar que se não ganhasse a eleição seu candidato reagiria à bala, predica uma gravidade que a Justiça Eleitoral não pode tolerar. Então, nesse sentido, com todas as vênias ao ministro Raul Araújo, eu acompanho a divergência. Agradeço ao ministro Floriano, ministro André Ramos Tavares. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos. Desta sorte também cumprimento o doutor João Paulo. Aproveito para cumprimentar o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República aqui presente. Senhor presidente, aqui eu inicio apenas cumprimentando Sua Excelência o relator, pelo excelente voto proferido, pela análise muito detalhada que realizou, mas pedindo todas as vênias ao ministro Raul, eu estou divergindo, farei juntada de voto, porque na minha compreensão aqui é inequívoco que a fala do recorrente está permeada de acusações inverídicas ao sistema eletrônico de votação e nitidamente promove a violência na disputa eleitoral. Violência pela qual, então, fica maculada essa legitimidade, ficaria maculada a legitimidade do pleito. Aliás, eu registro aqui também, como já foi inaugurado na divergência e já foi colocado, registro aqui que em sua fala, né, o então deputado afirmou por quatro vezes, o seguinte: nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala, nós vamos ganhar na bala. Nesse contexto, considero que a conduta assume natureza ainda mais grave por ter sido praticada por uma autoridade política, que é um deputado estadual, e candidato ao cargo de deputado federal. Aliás, mais uma vez, como bem salientado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, aqui no seu voto divergente, essa condição confere à pessoa o dever e a responsabilidade de assegurar a fidedignidade das informações transmitidas aos eleitores. Além disso, verifico que esse caso se amolda ao que foi decidido por este tribunal, no RO 0603-975, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, pois, assim como ocorreu nesse precedente, temos detentor de cargo eletivo e candidato, valendo-se, sim, de seu prestígio perante o eleitorado para disseminar informações infundadas contra a democracia, contra o sistema eletrônico de votação. Portanto, ficam plenamente caracterizados o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Por isso, senhor presidente, acompanho a divergência que foi inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira. É assim como voto. Agradeço ao ministro Ramos Tavares. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes,
Em nome de quem cumprimento todos os senhores ministros, incluído aí o ministro relator, que já cumprimento pelo voto, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Espinosa, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores servidores. Presidente, também eu vou pedir vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Carlos. Parece-me que a gravidade, neste caso, está configurada. Não me parece que, e é bom que se diga, seja a extensão de uma fala que vá dar proporcionalidade ou não. É comum se lembrar de um exemplo da Suprema Corte Americana que considerou que não era liberdade de expressão alguém num teatro lotado gritar fogo, era só uma palavra. Mas isso pode gerar realmente um tumulto de tal gravidade que pode levar até a morte. Na saída, como nós sabemos que isso pode acontecer. Neste caso, nem foi apenas uma palavra. A agressão à justiça eleitoral, ao processo e a inconfiabilidade do processo e a reação de ódio e violência física na bala, nós vamos ganhar na bala, não tem por onde, nós vamos ganhar na bala, e depois nós não vamos aceitar o que é um discurso contrário ao Estado Democrático de Direito de qualquer pessoa, menos ainda quando se trata de uma autoridade pública, como aqui já foi posto. Portanto, a análise feita está coerente com a legislação. Acabamos de votar as resoluções, que quando cuida de propaganda é taxativa, no artigo 10 da resolução, ao afirmar que não se pode criar situações, nem admitir qualquer forma de criar na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais, o que se faz exatamente com esse tipo de fala. Isso está no Código Eleitoral, isso é repetido nas instruções, estava na instrução para as eleições de 2022 e, portanto, aqui se configura toda a prova, como concluiu o Tribunal Regional Eleitoral, um descumprimento frontal, gravoso e odiento contra o processo eleitoral, com a inconfiabilidade sendo não apenas plantada, como incentivada de violência e mais ódio. Por tudo isso, acho que o Tribunal Regional Eleitoral andou bem, concluiu bem, analisou. Como disse, vênias ao ministro relator para concluir exatamente como no voto inaugurando a divergência do ministro Antônio Carlos. Como voto, senhor presidente? Agradeço a ministra Carmen Lúcia. Ministro Cássio Nunes Marques. Bom dia ao nosso presidente, ministro Cristiano Moraes, ministra Carmen Lúcia, vice-presidente, ministro Raul Araújo, corregedor-geral eleitoral, ministra Isabel Galotti. Quero também cumprimentar o ministro Antônio Carlos, que participa da sessão, ministro Floriano Marques, ministro André Ramos Tavares, ministra substituta Vera Lúcia, vice-procurador eleitoral Alexandre Espinosa, aos advogados e os demais presentes. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, pedindo a mais respeitosa vênia ao relator, o ministro Antônio Carlos foi muito percussiente ao destacar o ataque à democracia, ao sistema eleitoral e a incitação à violência, que eu reputo ainda mais grave, que tem o condão aí, colocou muito bem a ministra Carmen Lúcia, de provocar uma reação ou uma ação popular de revolta contra um resultado das eleições. Então, eu reputo também que existe a gravidade necessária para me fazer acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator. Como volta. Agradeço ao ministro Cássio. Eu também peço todas as vênias ao eminente ministro Raul Araújo para acompanhar a divergência. E gostaria de salientar que o discurso criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades
covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem darem um golpe, atentarem contra a democracia, num plano de golpista, da tentativa de subverter as Forças Armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui todo, como bem salientou o eminente relator, e uma expressão que usou o ministro Floriano, ele ticou todos os elementos do golpe. Ele instigou a desobediência contra a Justiça Eleitoral, ele afirmou que a fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado, alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Hoje, esse inquérito na primeira instância, uma vez que ele não se elegeu deputado federal e deixou de ser deputado estadual. Eu faço questão de repetir aqui o que ele disse no 7 de setembro de 2022, mostrando que era uma atitude coordenada de um grupo golpista, que fez isso 7 de setembro de 2021, repetiu 7 de setembro de 2022 para instigar parte da população a uma tentativa de golpe, a subversão do Estado Democrático de Direito. Abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. E esse evento, organizado pelo Movimento Endireita Fortaleza, como foi bem salientado pelo eminente relator, em que pese serem 30 segundos, pelo ministro Vistor, em que pese, como salientou o eminente relator, terem sido 30 segundos, isso repercutiu em todas as redes sociais, até porque o modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, sempre foi o mesmo. Uma fala, uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam, a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia, eles se gravam e depois passam nas redes. Só que isso foi muito mais além das redes. E o eminente ministro Vistor bem colocou, tamanha gravidade da conduta que isso saiu em todos os jornais, na televisão, ou seja, teve uma repercussão gigantesca nas eleições, pré-eleições, nós estamos falando de 7 de setembro, menos de um mês antes das eleições para deputado federal. Então, eu peço novamente ver, né, eminente ministro relator, acompanho a divergência formada, inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira e nego o provimento ao recurso ordinário. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e da autoridade
e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, nos termos do voto divergente do ministro Antônio Carlos Ferreira. Vencido o ministro relator, ministro Raul Araújo, redigirá o acórdão o ministro Antônio Carlos Ferreira, a quem agradeço a participação. Meu velho, agora o ex-deputado, né, que esse bicho nem conseguiu ganhar a eleição, tá ligado não? O ex-deputado tá inelegível junto com o Bolsonaro por 8 aninhos. Mas eu acho ainda muito pouco, vamos, velho, tem que ir pra Papuda, né não? Pra Papuda do Ceará. Na moral, aí, pelas ideias aí, né, meu irmão, esse bicho parece que vai ser julgado lá pela Justiça do Ceará mesmo, não vai ser julgado pelo STF não, infelizmente, tá ligado? Porque ele perdeu o bagulho de foro privilegiado, já que não conseguiu ganhar a eleição. Mas enfim, é melhor alguma coisa, já começou pelo menos, já é alguma coisa. E rapaziada, eu vou encerrando já o vídeo por aqui. Peço que se não for inscrito, se inscreve no canal, por favor. Deixa like e comentário, pode comentar qualquer coisa, só pra ajudar o vídeo a chegar mais longe. Tamo junto, até a próxima. É fogo no gado, papai, e sem anistia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!